Oi pessoal, tudo bem com vocês? Não, tô bem, né? Ainda digerindo a tristeza dessa eliminação aí do Brasil na Copa. E até aproveitar o assunto para levantar uma questão aí com vocês, né? Quanto facilmente as pessoas ignoram fatos para serem mediadas por ideologias ou se deixam por serem desinformadas, se deixam ser mediadas por pessoas que têm que analisam as coisas através de ideologias e não de fatos, né? É claro que eu estou falando das opiniões a respeito do Neymar, né? Disseram por aí que ele é o Caicai, que isso sabe cair, que nunca ganhou nada pela seleção, e que não é jogador de atividade. Será que essas opiniões correspondem aos fatos? Eu vou ver primeiro aqui, ó. Vou colocar aqui a comparação, né, entre o desempenho da seleção brasileira nas eliminatórias de 2020 para a Copa de 2022 e na Copa agora atual de 2026. Você veja que sem Neymar, né, a seleção por pouco que quase não se classifica para a Copa, né? Se ainda fosse anteriormente, em que tinha menos vagas, o Brasil ia para a repescagem. Que vergonha, né? E com o Neymar, tava lá em cima, né? Dava baile na Argentina, todo mundo fala Argentina, Argentina. O Brasil com o Neymar dava baile nessa Argentina que se tornou campeã depois. E também outro dado que o pessoal fala muito aí, mas parece que os antes, né, não dão muita bola, e que o Neymar é simplesmente o maior artilheiro da história da seleção brasileira, agora com 80 gols, e também com 59 assistências, que faz dele, né, o que mais participou de gols na história da seleção brasileira. Só para comparar com os dois craques mais badalados da atualidade, que são Cristiano Ronaldo e Messi, no desempenho em suas respectivas seleções, é claro que eles têm números absolutos maiores, porque são mais velhos que o Neymar, né, tem muito mais jogos, e também o Neymar acabou sofrendo com essas lesões nos últimos anos, aí tem menos jogos do que eles, pela seleção, pelas suas respectivas seleções. Só que o Neymar, na média por jogo, ele é superior ao Cristiano Ronaldo e ao Messi, em suas respectivas seleções. Então, será que é isso mesmo? Se ele só caísse, se ele fosse o Caicai, será que conseguiria ter esse desempenho pela seleção? Ah, mas o Neymar nunca ganhou uma Copa do Mundo. Como se a Copa do Mundo se ganhasse sozinho, né? Vejamos, a seleção do Penta. Tinha Ronaldo, tinha Rivaldo, Ronaldinho, o Kaká estava começando sua trajetória ali, tinha Roberto Carlos, tinha Cafu, tinha uma defesa sólida, tinha o meio de campo articulado, né? Foi assim que ganhamos o Penta. E tivemos tanto na seleção anterior de 98, como a seleção posterior de 2006, também muitos nomes grandes aí. Nomes consagrados do futebol, e não levamos. O Zico nunca ganhou uma Copa do Mundo. Por isso ele precisa ser jogado na lata do lixo da história do nosso futebol. Inclusive o Zico jogou numa seleção recheada de craques, né? A de 82, que é uma das maiores decepções até hoje, né, da seleção brasileira. Não ganhou, mesmo com uma seleção recheada de craques. E agora aqui, grande seleção, o Neymar jogou, né, nessas últimas Copas aí. Não teve, né? A melhor seleção que ele jogou foi essa que jogou em 2022, que era uma seleção boa. Vocês puderam ver pelas eliminatórias. Podia muito bem ter ganhado da Argentina na Copa e ter sido campeã na final. Mas o que aconteceu nas quartas de final? Vamos refrescar a memória. Você que está com a memória aí conturbada pela ideologia, ou está meramente desinformado ou esquecido. O que aconteceu nas quartas de final contra a Croácia, né? A Croácia naquela retranca ali, o Brasil não conseguia fazer gol. Na prorrogação, o Neymar conseguiu fazer o seu gol ali, com muita raça, muita dedicação à seleção brasileira. Não foi caindo, não foi só caindo que ele fez isso. Foi lá e fez o gol. O que aconteceu depois? Simplesmente o time brasileiro foi para frente, né? Na prorrogação, ganhando, colocou o time para frente.
Em vez de se segurar ali para manter o resultado, não, foi para frente e levou o gol. É o que eu tinha vendo muito por aí, né? Nem Noé carregou tanto animal assim na arca. E essa tem sido a sina do Neymar nas Copas. Ele querendo dar o sangue pela seleção, só que lá dentro tem jogadores que não fazem o mesmo, né? Nesse último jogo contra a Noruega, quando o Brasil estava sem a bola, ele era o único que ia atrás para fazer, para tentar tomar a bola e armar um contra-ataque, fazer alguma coisa. Fez falta, ainda foi criticado por isso, né? Quando o Brasil estava na posse de bola, ninguém queria tocar a bola para ele ficava só jogando para lá e para cá. É uma coisa meio esquisita, né? Então eu estava revendo, ainda de 2018, quando o Brasil foi eliminado pela Bélgica, estava revendo alguns lances. Parecia a mesma coisa, o Neymar ia lá, armava a jogada, sofria a falta, né, tocava para o companheiro, só que não era correspondido. 2014, né, foi a última vez que o Brasil chegou numa semifinal, só que o Neymar acabou machucado, né, covardemente, com uma joelhada nas costas, né, ficou de fora do jogo contra a Alemanha. O que aconteceu? Então nem Noé carregou tanto animal assim, né. E agora, mais uma vez aqui, tentar clarear a memória daqueles que estão com a memória conturbada por ideologia, ou aqueles que se deixam mediar por esses que estão conturbados por ideologia, né? Ou que acreditam que alguém tem alguma autoridade só por ser um sabichão que está com o microfone na mão, falando a respeito do assunto, né? Ou se refrescar a memória de vocês. Os 2 títulos que o Neymar conquistou com a seleção brasileira. Vamos lembrar de um. Copa das Confederações, em 2013. Claro que a Copa das Confederações não é uma Copa do Mundo, mas é uma competição de altíssimo nível, né? Onde participam ali os campeões de cada continente, o último campeão mundial e o anfitrião, que no caso era o Brasil, né? Vocês lembram dos jogos? Vocês lembram contra quem que o Brasil jogou na final? Era a badalada Espanha, né? Era a então campeã mundial de 2010. Já tinha ganhado 2 Eurocopas seguidas e fazendo essa Copa das Confederações a cereja do bolo numa geração grandiosa da Espanha, né? Mas, coitados, se os espanhóis soubessem como seria o jogo, eles iam preferir ter uma diarreia antes do jogo, né? Seria mais digno perder de WO por caganeira coletiva do que ter jogado esse jogo contra o Brasil, quando o Brasil deu show, com uma atuação excelente do Neymar, deixando o seu gol ali. O Brasil ganhou de 2-0, com direito à expulsão do zagueirão Piqué da Espanha. Expulso por quê? Porque fez falta e sabe quem? Não, ele não caiu sozinho. Ele sofreu a falta e o Piqué teve que ser expulso por causa dessa falta. Sabe, quando o Brasil ganhou o Tetra, eu tinha 9 anos. E eu fiquei sabendo que existia um título que o Brasil nunca tinha ganho, né? O Brasil já era na época, o primeiro tetracampeão do mundo, né? Tantas conquistas, tanta história, mas não tinha um título, que era o ouro olímpico, né? Assim, nossa, eu preciso ver o Brasil ganhar esse título, né? Pois bem, depois disso veio as Olimpíadas de Atlanta, 96, o Brasil não ganhou. Olimpíadas de Sydney, 2000, e o Brasil não ganhou esse ouro olímpico. Olimpíadas de Atenas, 2004, o Brasil não ganhou. Olimpíadas de Pequim, 2008, o Brasil não ganhou. Olimpíadas de Londres, 2012, não foi dessa vez. E nas Olimpíadas, justamente no Rio de Janeiro, né, o que aconteceu? O Brasil ganhou esse ouro olímpico que eu tanto torci para que ganhasse. E quem foi o grande líder da equipe nessa ocasião? Foi Neymar, né? Foi decisivo na final. Ele bateu o pênalti decisivo ali, que a disputa foi para os pênaltis, né? E como é de praxe, Neymar sempre um grande batedor de pênalti, né? A Argentina queria um desse, né? O Messi já perdeu 2 pênaltis nessa Copa atual. E Neymar não. Neymar dificilmente perde um pênalti, né? Foi lá, bateu o pênalti decisivo. Conquistamos esse ouro inédito, né, na nossa casa, ainda diante da Alemanha, né, que 2 anos antes ele tinha sofrido o 7-1 no jogo que o Neymar não pôde participar. Podemos ter essa pequena revanche, né, diante deles. Com quem?
liderando a seleção, o Caicai, né? O que só sabe cair, né? Quando saiu a convocação para essa Copa, né, já surgiram ali questões, né, de que o Neymar só foi convocado porque a Nike fez pressão, né? Porque a Nike, a patrocinadora, fez pressão para que ele fosse convocado, né? Isso aí virou um verdadeiro fetiche do pessoal anti-Neymar, né? Qualquer um que elogiava o Neymar, que falava que ele tinha que, que ser convocado, que o Barcelona não tinha um jogador como ele atualmente, né? Já falava, ah, não, ele só tá falando isso porque a Nike tá patrocinando e tá pagando eles, né? Virou o fetiche desse pessoal aí, né? Agora vamos ver se os fatos batem com isso, né? Quando o Neymar entrou no final do jogo contra a Escócia ali, uma coisa que eu percebi, né? Cada vez que ele pegava na bola, ia pelo menos 3 jogadores da defesa da Escócia para tentar marcar e impedir ele de avançar a jogada, né? E será que esses jogadores eles acreditam mesmo que ele é o Caicai? Que ele é um ex-jogador em atividade? Né? Ou eles foram pagos, né? Pelo patrocinador para fazer essa pressão nele para todo mundo acreditar que realmente o Neymar é bom? Ou no jogo contra o Japão, né? O Neymar nem chegou a entrar em campo. Mas nem todos perceberam isso. Que teve um dado momento do jogo ali, em que o Ancelotti chamou o Neymar para conversar, né? No banco de reservas ali. E ao ver isso, só de ver o técnico conversando com o Neymar, o técnico do Japão fez alterações no time dele para torná-lo mais defensivo, né? O técnico do Japão, ele não sabe nada de futebol, né? Ele acredita que o Neymar é um ex-jogador em atividade, né? Por isso que ele fez isso, né? Ele foi pago pela Nike, né? Para todo mundo acreditar que não, realmente o Neymar é diferenciado, por isso que ele fez isso. Para todo mundo acreditar nisso daí, né? Foi por isso que ele fez. Foi justamente por ter tornado o seu time mais defensivo, né? Recuando um pouco, que o Brasil teve a possibilidade de ir para cima e fazer a virada. Enfim, chegamos ao jogo contra a Noruega, né? Aí talvez o goleiro da Noruega tenha acreditado, né, que o Neymar é um ex-jogador em atividade e fez a provocaçãozinha dele ali. Mas como vimos, não foi bem assim, né? Ah, não. A Nike pagou ele para deixar ele fazer o gol, né? Para parecer que realmente o Neymar é o cara diferenciado. Para que nem comentário sobre o assunto eu cheguei a ver, né? De enfim, uma moça ali que estava comentando, né? Não, que parecia que o goleiro nem foi na bola, né? No pênalti, foi isso que aconteceu, né? O Neymar não tem habilidade nenhuma de bater pênalti, né? De olhar o goleiro e chutar exatamente quando o goleiro decide o canto e fazer certinho, como ele sempre sabe fazer, né? Aliás, já falei que a Argentina gostaria de ter um batedor de pênalti como o Neymar. Esse dia eu estava vendo uma coisa, né? Que é interessante, né? O Neymar ele não usou chuteiras rosas, né? Como tá todo mundo usando ali. Ele usou uma chuteira amarela. E eu fui me aprofundar sobre o assunto, né? E descobri que a chuteira que ele usa é da Puma. E ele não usa uma chuteira da Nike. Ou seja, a Nike, ela pagou um mundaréu de gente supostamente pagou esse mundaréu de gente para referendar a convocação do Neymar. Ex-jogador, jornalista de tudo quanto é país, né? Que elogia o Neymar. Inclusive argentino. Aliás, já falei que os argentinos gostariam do cobrador de pênalti igual o Neymar, né? Pagou esse monte de gente aí pro cara ir lá e usar a chuteira do concorrente. Isso é definição clássica de paralaxe cognitiva. O que é? A pessoa cria uma verdade aqui, não. A verdade está aqui, ó. Ou recebe uma verdade de alguém, ó, fulano, a verdade é isso aqui, ó. E começa a aparecer fatos que estão fora dessas caixinhas dela, e ela quer dar um jeito de enfiar lá dentro. Não, a verdade é isso daqui, é verdade. É o que está acontecendo, né? É simplesmente isso que está acontecendo, né? E sabe, é triste ver como essas coisas aconteceram, né? O Neymar, um grande jogador, que fez muito pela seleção, que deu seu sangue em todas as Copas que participou pela seleção, acaba desse jeito aí, né? No final do jogo ali, chorando, né? Enquanto o mundo inteiro aplaudiu o Neymar, né?
jornalistas do mundo inteiro, jogadores e ex-jogadores do mundo inteiro, inclusive argentinos, né? Aliás, já falei que a Argentina gostaria de um batedor de pênalti igual o Neymar. Enfim, todo mundo aplaudindo. E aqui no Brasil, alguns batendo, massacrando ele. Por quê? Porque estão mediados por uma ideologia, ou são desinformados, mediados por aqueles que têm microfone na mão, né? Um sabichão de microfone na mão, e por isso que parece alguma autoridade nos que está falando, né? É triste isso. E aqui nós estamos falando de futebol. No final das contas é tudo entretenimento, né? Não é uma coisa que vai afetar muito nossas vidas, mas... E quando isso são coisas que afetam muito nossas vidas, né? Isso é muito perigoso, você viver nessa paralaxe cognitiva que foi colocada na sua mente por alguém ou por alguma ideologia, né? Por exemplo, o exemplo do perigo de ser mediado por alguém. As mesmas pessoas que receberam Jesus Cristo como Filho de Deus em Jerusalém, uma semana depois, mediados pelos fariseus, foram os mesmos que pediram a libertação de Barrabás e a crucificação de Jesus Cristo. Aqui, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Eu não estou comparando Neymar com Jesus Cristo. Eu só estou colocando aqui para exemplificar o quão perigoso é você se permitir ser mediado por alguém na visão dos fatos, ao invés de você mesmo analisar as coisas através dos fatos reais. Tivemos um exemplo disso há pouco tempo aí, né? Uma questão que é mais importante, né? Mais contundente do que futebol, entretenimento, né? Quando tivemos aí a famigerada pandemia, né? Os sabichões de microfone falavam para todo mundo que ninguém podia sair para trabalhar, né? O empreendedor não podia buscar o sustento para a sua família. E muita gente de bem acreditou nisso. Comprou essa ideia e referendou essa ideia perante a sociedade. O que aconteceu depois? O homem que deu essa direção ao mundo, né, o Anthony Fauci, depois, há muito tempo depois, falou que tudo aquilo, né, dessas medidas, era invenção da cabeça dele. Falou isso no Senado americano muitos anos depois. Não se veja o perigo de se permitir ser mediado na visão dos fatos. Nós temos que ficar muito atentos a quem faz a mediação dos fatos para nós, né? Porque, assim, nós cristãos queremos que em breve virá o grande engano. E quem vai levar as pessoas a acreditar nesse grande engano? Quem vai mediar os fatos, né? A mídia. E como você estará, meu caro irmão? Você estará atento a isso? Ou vai, aí como um desinformado, né, ir na onda do que a mídia mostra para você, né? Aqueles que mediam os fatos mostram para você. Então é isso, né, cara? Cuidado aí com verdades que colocam diante de você, que não abrangem os fatos totais. E daí você entra nessa paralaxe achando que os fatos têm que caber daquilo que você acredita que sim é verdade, né? Então é isso, uma reflexão sobre aí, ó, nossa eliminação da Copa, né? E muito mais do que isso, coisa mais importante do que isso, né? Que pode nos afetar severamente no futuro e já nos afetaram recentemente, né? Então é isso, Deus abençoe a todos e até a próxima.